Olá, meus amigos, minhas amigas, sejamos todos nós bem-vindos, em mais esse dia de luta e trabalho. Eu digo nós porque nós nunca estamos sozinhos, Nós estamos sempre acompanhados, não tem como estar só. Hoje é domingo, eu deveria ter gravado na quarta-feira, que é um trabalho que a gente tem feito todas as quartas, mas nesta quarta-feira aconteceu um fato que, como eu gosto de dizer, nossa casa tem regras, mas nenhuma delas está acima da caridade, e de buscar atender aqueles que precisam. E como surgiu uma necessidade mediúnica, no meio do trabalho, eu fiz por bem interromper, a gravação e a palestra e desenvolvermos um trabalho mediúnico para poder auxiliar esses grupos espirituais que aqui estavam, junto também de alguns médiuns. Hoje eu estou no mundo físico, sozinho aqui no salão, certo? Mas buscando levar o que está comprometido com o trabalho. Então veja só, eu aproveitei e organizei alguns outros trabalhos para poder falar um pouco para vocês sobre orientação mediúnica, tá? Eu até iniciei esse trabalho na quarta sobre orientação mediúnica e depois, logicamente, na metade do trabalho tive que interromper. E é importante que todo o trabalho seja feito em harmonia para que o aproveitamento seja bom. Como por enquanto nós estamos gravando, até que seja possível estar mais bem organizado e assim termos condições de fazer um trabalho online, para que todos possam participar mesmo à distância. Mas vamos lá. Eu escrevi alguns anos atrás esse material aqui, tá? Orientações mediúnicas para encarnados e desencarnados. Transformei em um pequeno livro, mas na verdade esse material é uma síntese, apenas um roteiro, certo, de um estudo de orientação mediúnica, tá? Onde eu busco levar para aqueles que trabalham conosco, aqui na mesa, no trabalho espiritual, alguns conhecimentos ligados ao que nós atuamos, o que nós fazemos, tá? Normalmente, quando se fala de mediunidade, se imagina essa questão ligada à psicofonia, que seria uma entidade falando através do médium, a psicografia, seria psicografando, a vidência, do médium ver, os espíritos, certo? Como de várias formas, inclusive, tá? Tanto com os olhos fechados como com os olhos abertos, e assim por diante. Existe uma infinidade de mediunidade. Mas, antes de falar de mediunidade, propriamente dita, são as formas, os tipos de mediunidade, vamos entender um pouco quem somos nós. Na quarta-feira passada, eu falei sobre processos obsessivos. Como que funciona o processo obsessivo? E o primeiro processo obsessivo é o obsessor de si mesmo. E aí, uma variedade muito grande que nós vamos estudar aí durante alguns anos. Como também vamos estudar durante alguns anos sobre as questões mediúnicas, nas orientações mediúnicas. Na quarta-feira anterior, há 3 quarta-feiras atrás, que foi a segunda quarta-feira do mês, eu iniciei falando sobre a formação de personalidades, tá? Porque esse conjunto sistemático, em cada quarta-feira um tema? Porque tudo está ligado à mesma coisa. Tudo está ligado ao mesmo processo. Se nós não entendermos como funciona a formação das personalidades, nós não vamos entender a mediunidade. Se nós não entendermos como funciona o processo das influências, nas interferências, inclusive as ostensivas, que seria, no caso, um processo obsessivo,
nós não vamos entender a mediunidade. Por quê? O que é a mediunidade? Esse termo foi colocado por Kardec, né? Na época dos fenômenos que ele começou a estudar. E por quê? Por ser intermediário. Então, o que é ser intermediário? Nós somos intermediários e os espíritos também são intermediários? Sim. Em tudo que é a vida, há intermediação. Em tudo que é a vida, há um processo de influências, certo? Onde somos influenciados e aonde também influenciamos. Uma coisa importante que as pessoas às vezes não percebem, né, é que até mesmo o ambiente em que nós estamos influenciam a nossa ação. As informações contidas no ambiente, magneticamente falando, por aqueles que ali passaram e conviveram, interferem ou, né, de alguma forma, influenciam em nossas ações. Então, até mesmo o ambiente tem uma ação mediúnica. Por quê? Porque é intermediário das informações. Então, ser intermediário ou médium não está ligado apenas a nós, encarnados, ou simplesmente aos espíritos. Tá? Para isso, nós precisaremos entender também como que funciona as consciências coletivas, né? Como que funciona uma série de outras questões. E nós vamos estudar sobre tudo isso. Tá? Eu fiz uma pequena colocação aqui, onde, para poder começar a estudar isso tudo, tem uma pequena, não seria um poema, mas uma forma de expressar algumas ideias. Eu escrevi há alguns anos esse pequeno texto. As ações que temos a de pensar e falar são como as luzes emitidas pelas estrelas, que mesmo após deixarem de existir, na forma que gerou essas luzes, continuarão brilhando no pensamento de quem tem olhos para vê-las e senti-las. São eternas no universo infinito. É isto, meus irmãos. O que se transmite são informações, são sensações, são sentimentos. E tudo que se faz não se perde. Às vezes a gente está olhando para uma estrela e ela nem existe mais. Mas nós estamos aqui contemplando ou vendo simplesmente a luz que ela emitiu no tempo em que ela ainda estava existente, na forma em que a emitida foi aquela luz. E junto dela, diversas informações. E assim também, se nós buscarmos entender e ser mais sensível, vamos poder melhorar a nossa capacidade de compreender a mediunidade. Tá? Eu gosto de dizer que mediunidade você não desenvolve. Mediunidade você desenvolve a sua sensibilidade de sentir. Tá? Mas antes de tudo, nós precisamos entender o processo das influências espirituais, né? E como se proteger disso tudo. Bom, antes de entrar, eu vou ler um pedacinho aqui para ficar mais fácil com o roteiro, tá, ok? Para não ficar uma coisa muito vaga, né? Então vamos lá. Antes de entrar propriamente, né, na questão mediúnica, nós precisamos entender, né? Precisamos entender algumas questões que são fundamentais. O que sou? Quem sou? O que estou fazendo? E para onde vou? Então vamos lá. Parece que é a mesma coisa, né? O que eu sou e quem sou. O que estou fazendo? Né?
e para onde vou? Poderia enumerar umas outras perguntas, mas elas serão respondidas no conjunto dos estudos. Antes de buscarmos entender essas questões, precisamos ter como base a razão. É importante o sentimento? Sim. Então vejamos, quando nós pensamos, nós direcionamos. Quando nós sentimos, nós transmutamos. Então vamos imaginar uma coisa. Se por acaso eu quero pegar um veículo, um carro, né, uma moto, né, e eu vou ter que colocar combustível. Mas eu ligo o carro e vou para Barra, né, ou eu vou para outra cidade. Só que em seguida acaba o combustível. Tá? O que seria o combustível? A decisão de ir, ela precisa ter combustível para que eu chegue aonde eu quero ir. Que tem o quê? Tem o sentimento. Qual o sentimento empregado? Qual a importância que eu dou àquela ação? Então, quando você pensa em algo, você está direcionando. E quando você sente, você imprime sentimentos, você está então potencializando aquela ação. Tá? E nós vamos precisar entender isto no decorrer dos estudos para poder entender por que a própria espiritualidade nos pede, às vezes, que a gente haja de uma forma... por exemplo, vamos agora abrir um portal. Por que é comunicado a nós isto? Porque nós, quando nós temos a ação do pensar, certo? Nós criamos uma direção e, ao mesmo tempo, nós estamos doando energias. Então, muitas das ações que ocorrem, tá, dentro de um processo de fenômenos no mundo espiritual, dependem da energia do encarnado. Então, o que acontece? Existem três vertentes aí. Existem coisas que só o desencarnado consegue fazer. Existem coisas que só o encarnado consegue fazer. E existem coisas que é necessário os dois estarem ativos na mesma ação. Tá? Então, nós precisamos buscar entender essas questões. Tudo isso está ligado à mediunidade. Como também está ligado à mediunidade, quem somos nós? O que eu sou? Tá? Né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo? Para onde eu vou? Vamos lá. Nessa introdução dos estudos, vamos fazer algumas considerações a respeito da lei maior, causa e efeito, ação e reação. Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Não é quem é Deus, e sim o que é Deus. E a resposta vem de uma forma bem sutil, bem simples, né? Bem objetiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Muitas pessoas, inclusive palestrantes, acreditam que Deus faz tudo certo e que o erro é fruto do homem. Parece que ainda não entenderam que não é uma questão de certo e errado, já que Deus é a causa primária de todas as coisas. Na verdade, nosso conceito de certo e errado varia em cada momento da vida. Tudo na vida é aprendizado e devemos evitar este modo de pensar para não cairmos no julgamento e sair do objetivo principal, que é entender a influência dos espíritos em nossa vida e como nos proteger. Tá? Mas vamos lá. Essa questão toda, inclusive de Deus, é muito interessante, né? Eu vou aproveitar para fazer algumas colocações. Os amigos espirituais até me cobraram outro dia que eu gosto de ser muito técnico, né? Quando eu estou assim
desenvolvendo um trabalho de aprendizado, e eles dizem que eu preciso ser mais emotivo, né? E falar mais de Jesus. Então tá. Com relação a esta posição, que diz a pergunta, o que é Deus? Em Deus a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ponto. Isso aqui é uma questão objetiva, didática e técnica. Tá? Mas teve um momento, em uma das passagens, né, do próprio Evangelho, fala sobre uma pergunta feita a ele, né, sobre o que ele e como ele vê, né, qual seria, certo, a lei maior. Tá? Eu gosto muito dessa parte, porque se a pergunta é o que é a lei maior, e qual é a lei maior, significa que não existe uma lei maior que aquela em que está sendo respondida. Eu acho que não precisa ser muito esperto para observar isso. Se é maior, é maior. E aí então o doutor da lei perguntou para o mestre, né, mestre, qual é a lei maior? E ele responde, eu vou responder não o que está no Evangelho, só depois, tá? Porque normalmente a gente diz assim, eu até vejo os padres falarem, né, até muitos dirigentes espirituais, até entidades que trabalham em terreiro, todos eles repetem a mesma coisa. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Não é isso que normalmente nós aprendemos? E se eu disser para vocês que não foi isso que ele disse? E se eu disser para vocês que somos todos preguiçosos e temos preguiça de ler, de estudar? E se eu disser que nós estamos agindo como papagaios de pirata? Sim, nós estamos repetindo e repetindo e repetindo aquilo que foi dito, sem tampouco prestar atenção no que realmente está no Evangelho. E se você for lá no Evangelho, vai ler que está escrito exatamente isso. Porque se ele dissesse, amarás a Deus sobre todas as coisas, ele poderia até ser preso. Afinal de contas, quem perguntou isso para ele foi um doutor da lei, ligado a quem? Ao próprio Império Romano. Na época, o Império Romano financiava diversas crenças politeístas, né? Seitas e tudo mais. Não é isso? Então, se ele dissesse amarás a Deus, ele estaria colocando que o que ele acredita ser Deus é que é verdadeiro, os outros não. Então ele poderia ter problemas. Então, não foi isso que ele disse. Isso aí é a igreja e muitos outros que ficaram repetindo isso. Então vai lá, tá? Leia o Evangelho. Está escrito assim. Jesus disse assim: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Só que, colocando desta forma, você tira toda a influência e interferência das religiões, né? Porque ali ele deixa claro, certo? Que amarás o Senhor, teu Deus. Ele não fala sobre as crenças coletivas, sobre crenças religiosas, ele fala sobre o indivíduo. Essa é a lei maior. O respeito à sua crença. Como você vê, o que é Deus para você? Tá? Então, cada um consegue enxergar isso de uma forma diferente. E ali, então, ele coloca o respeito a todas as formas de acreditar, porque cada um acredita de um jeito. Não que existam deuses, não. Mas cada um consegue entender do que seja a visão, do que seja Deus. Né? Incluindo aí aquele que não acredita em Deus. Tá? Que não acredita em nada além da matéria. Né?
Então, quem não acredita em nada além da matéria, acredita que ele próprio seja Deus. Mas mesmo assim, na frase está dita: amarás o Senhor teu Deus. Significa que ele deve amar a si mesmo. Né? Então, a importância disso é muito grande para nós entendermos todo esse processo. Tá? A mediunidade não nasceu pelo Espiritismo. Tá? O Espiritismo veio como um ciclo de evolução a partir do conhecimento que foi trazido a nós, né? Através de diversos fenômenos que começaram a ocorrer para chamar a atenção. Tá? Esses mesmos fenômenos ocorreram 100 anos antes dentro da própria Igreja Católica. Não sei se vocês sabem, existe um Museu dos Mortos, né? Certo? Que a Igreja transformou ao invés de propagar esse conhecimento. Tá? Então, 100 anos depois, né, começou a existir esse movimento novamente sobre as questões mediúnicas, os fenômenos e efeitos físicos, para poder chamar a atenção, né? Os diversos fenômenos, né, da psicofonia, né, que seriam os espíritos falando através dos encarnados e assim por diante. Começamos então a ter um número muito grande ao mesmo tempo de fenômenos. E são esses fenômenos que despertam a atenção de muita gente, até hoje. Já não deveria ser mais necessário os fenômenos e efeitos físicos, mas ainda ocorrem, porque nós ainda buscamos isso tudo. Nós, inclusive, até hoje acreditamos na doença, acreditamos na cura, né? Porque nós ainda materializamos em nossas ideias a forma das coisas. Mas tudo bem, isso aí já é uma outra história. Tá? Nós vamos falar, inclusive, na questão mediúnica, sobre o que é o passe, o que é chamado de cura, o que é chamado de doença, e como que isso funciona para o trabalho do médium em diversos lugares, em diversas casas. Tá? Por isso que é um estudo que leva-se muitos anos. Então, nós não temos aqui nenhuma pressa com relação a estas informações. Vai ser desenvolvido um trabalho, passo a passo, certo? Com diversos ciclos, né, de entendimento, tá? Que passa por diversas áreas, como aquela que estamos fazendo, dividindo, né, o mês em praticamente 4 semanas, com temas variados, que todos eles têm a ver com a mediunidade, têm a ver com a vida em conjunto com todas as informações que estão ao nosso redor. Tá? Bom, vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho para não sair muito do roteiro. Tá? Então, nós já entendemos, né, que como que Deus se apresenta para nós. Cada um consegue entendê-lo dentro daquilo que você consegue ver. Quem disse isso foi Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus. Não a minha forma de interpretar, mas a sua, da forma que você consegue ver. Esta é importante. Tá? Não importa como você o veja. O importante é que você tenha esse sentimento dentro de você. Tá? Eu tenho uma frase que eu gosto de... até escrevi alguns anos atrás, que eu digo o seguinte: hoje nós dizemos... como que é mesmo? Que você seja iluminado, né? Que Deus te ilumine. E no futuro, nós estaremos dizendo, né, que Deus, em seu estado de consciência, brilhe. Quer dizer, porque nós somos deuses, como disse Jesus. Então, quando nós alcançarmos esta consciência, nós vamos brilhar. Tá? E basicamente é isso, dentro da lei, que representa tudo dentro da lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. Mas vamos lá. Para esse estudo, vamos utilizar perguntas diversas do Livro dos Espíritos, né? Certo? E também o Livro dos Médiuns e também o Evangelho. Certo? O material independente do credo, que possa contribuir para as análises e aprendizados.
O livro básico da doutrina espírita, certo? Que para mim, eu não gosto de me qualificar como espírita, tá? Eu tenho como base na minha vida a doutrina espírita no sentido das obras trazidas pelos espíritos, codificada por Kardec. Mas eu não sigo os conceitos que eu chamo de conceitos institucionalizados. Porque cada instituição, tá? Ela tem uma formação de ideias, né? E essa formação, que são os conceitos, tem como base suas crenças, como o próprio Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, cada grupo consegue ver e interpretar a própria obra da doutrina de um jeito, né? Alguns acreditam que ela deve ser utilizada a nível geral, sem nenhuma ligação religiosa, e sim mais no sentido de aprendizado para todos, né? Para que todos possam tirar proveito desse conhecimento. E outros já estão transformando a doutrina numa religião. Quer dizer, eu prefiro não entrar nessa questão, tá? Para que eu possa estar mais tranquilo com relação às interpretações, e eu me utilizo de várias obras. Tem tantos conhecimentos trazidos no mundo espiritual através de diversos setores, não apenas espírita, como diversos espiritualistas, né? É só uma questão de você querer aprender, entender, né? E abrir a mente para poder tirar proveito das coisas. Porque, afinal de tudo é criação divina, né? Não existe uma obra que seja maior ou melhor que a outra. O que existe são tempos de interpretação e tempos daqueles que as produzem acreditam, tá? Então, eu aprendi a respeitar tudo e tentar buscar e trazer para mim, para a minha vida, um pouco mais de aprendizado em tudo que eu posso, tá? Mas voltando, a gente vai utilizar, logicamente, grande base, né, das obras da codificação. Precisamos, antes de tudo, simplificar o entendimento da lei de causa e efeito. Lei essa reconhecida por todas as religiões e doutrinas, além dos céticos e cientistas, e como ela atua na vida dos espíritos no estado hominal. Quer dizer, a lei de causa e efeito ninguém discute. Nem tampouco os ditos cientistas, né, os céticos, e nem tampouco nenhuma religião se coloca contrário à lei de causa e efeito, ação e reação, tá? Por isso que ela é onipotente, onisciente e onipresente, porque ela é a representação da criação divina em todo o universo, causa e efeito, ação e reação, certo? Independente do credo, independente da crença. Já usamos essas formas de explicação antes em nossos estudos e palestras, mas vamos aqui colocar por escrito para fortalecer esse entendimento, já que esta é a base de tudo para nós, espíritos, que já estamos vivendo no senso moral. Então vamos lá. Nós estamos buscando hoje, na condição de espíritos, tá? E por que espírito? Tanto que a primeira pergunta é: o que sou e quem sou? Eu poderia dizer que hoje eu sou o espírito, né? Agora, o que eu sou? Eu sou o conjunto de todo o meu saber. Desde o meu primeiro saber, no princípio da minha existência, até hoje, eu sou o conjunto de todo o meu saber. E aqui, nosso planeta, tá? Eu gosto de dizer que somos chamados de espírito. Então, eu sou o espírito aqui, né? Mas no conhecimento geral, eu sou o conjunto de todo o meu saber, tá? E outra coisa, eu não acredito que eu seja alma. Eu não posso ser alma, porque ser é um estado permanente. Então, eu estou alma. Eu gosto de dizer, inclusive, tudo que eu escrevo e coloco, eu coloco sendo
Eu estou em estado de alma. Então você que está me ouvindo, tá? Está em estado de alma. Você não é alma. Nós não somos alma. Nós estamos em estado da alma. Nós estamos encarnados. Esse é o ponto fundamental para mim, no caso, né? Cada um tem o seu conceito, tá? Mas ainda vejo muitos falarem, né? Ah, você é uma alma. Não, eu não sou alma. E quando a gente começa a entender isso, nós começamos a entender também como que funciona o processo das influências espirituais em nossa vida. Porque quando nós estamos em estado d'alma, tá? Quer dizer, ligado a um corpo físico, de forma temporal, estamos desenvolvendo uma certa personalidade e sofremos as influências do ambiente, das pessoas, dos encarnados, dos desencarnados, né? Então, como que nós podemos entender isso tudo para poder entender como é e como realmente funciona o processo da mediunidade? Parecia até que eu fosse falar de mediunidade como, vamos ver agora como é que é uma psicografia, vamos ver como é que funciona a psicofonia, né? A audiência, a vidência, né? O médio de transporte e assim por diante, né? Então, não, nós precisamos primeiro entender o sentido, é a base de tudo. Qual é a base? Eu já passei por muitos lugares, já fui médium, trabalhador em diversas casas, inclusive casas bastante conhecidas e respeitadas, e outras nem tanto, né? Sem grandes conhecimentos, né? Como hoje, trabalho aqui, hoje como quase um fundo de quintal, de um trabalho simples, pequeno, que já há muitos anos desenvolvo aqui, né? Um trabalho de mesa e também um trabalho de atendimento, de orientação, de aprendizado, tá? E diversas outras atividades que eu vou, no decorrer dessas lives e dessas palestras, poder explicar para vocês. Mas vamos lá. Quando eu coloco aqui que espíritos que já estamos vivendo no senso moral, por que senso moral? Nós vamos falar de moralidade? Não. A questão é, o que diferencia o estado animal para o estado hominal? Somos todos criaturas de Deus, somos todos espíritos, quer dizer, somos todos o conjunto do seu próprio saber, mas vamos considerar espíritos, tá? Somos todos espíritos, cada um animando corpos dentro do estágio de evolução que estamos. Mas como que nós podemos diferenciar o estado animal e o estado hominal? É uma coisa chamada senso moral. E o que seria o senso moral e não a moral? Porque a moral, nós teríamos que usar parâmetros do que cada um acredita ser moral. E o senso moral, não. São avaliações temporais daquilo que se acredita ser moral em cada tempo. Porque ela se transforma, não a moral, mas as ideias de o que seja e como seja. Tá? Mas já passamos a ter esse comportamento buscando outras atividades que não apenas a da sobrevivência, né? Enfim. Tá. Junto da lei de causa e efeito, precisamos acrescentar mais duas questões: a reencarnação e a necessidade. Então vamos lá. Vamos imaginar, eu vou usar esse copo, eu não sei se vai se tornar visível para vocês. Vou pegar o meu copo, tá? Vou pegar mais esse aparelho aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que dá para aparecer na visão. Então, vamos imaginar que este aparelhinho aqui somos nós, né? Certo? Aqui está a lei de causa e efeito e aqui a reencarnação, tá? Bom,
Se não tem reencarnação, não existe lei de causa e efeito, porque não existe vida. Então é necessário, para que exista a lei de causa e efeito, é necessário que exista a vida, né? E o que seria a reencarnação? São as formas de desenvolver novas personalidades a partir de vidas diferenciadas em ambientes diferentes. E elas estão relacionadas a quê? Tá? A necessidade. Então, cada um tem uma necessidade diferente. Tá? Por isso que nós, enquanto aqui encarnados, tá? Eu digo que nós estamos num tempo cronológico. Então, vamos imaginar que eu vá viver 80 anos. Opa, né? Já passei dos 60, então falta pouco, tá? Para eu retornar lá entre os desencarnados, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha que viver 80 anos. Tá. É um tempo cronológico. Então, as questões da minha vida estão já organizadas a partir do quê? Das minhas necessidades. Tá? E o que a mediunidade tem a ver com isso? Tem tudo. Vamos imaginar que eu fui a um centro que eu trabalhei, inclusive um centro grande conhecido, e um médium que tem evidência, né, quis me dar uma bronca. Né? Então ele viu que no meu perispírito eu tinha traços de quem psicografava de forma mecânica com os 2 braços. Eu não sabia disso. Só que isto ocorreu em qual tempo? Isso está registrado no meu perispírito, mas não nesta vida. Por quê? Nesta vida, eu vim com a necessidade do uso das palavras. Eu vim com o dom de falar. Eu tenho facilidade em expressar, a facilidade de me comunicar, de transformar um material ou uma informação numa linguagem que fique mais didática, mais compreensível. Então, nesta vida, eu não tenho necessidade do uso desta mediunidade que tive no passado, em vidas passadas, quer dizer, em personalidades formadas no passado. Então, o que determina o meu tempo, dentro da questão mediúnica, está ligado à minha necessidade. Quais são os compromissos que eu tenho? Quais são os comprometimentos que eu tenho? O que é compromisso? O que é comprometimento? Eu já falei sobre isso em outros eventos e eu vou continuar repetindo. Nós precisamos entender a diferença que existe entre compromissos e comprometimentos. Então, para que eu pudesse aplicar, certo, e colocar em realidade os compromissos mediúnicos que tenho para esta vida, certo, era necessário que eu viesse com a capacidade da fala. Não a fala normal, mas uma fala de poder palestrar, tanto para encarnados quanto desencarnados. Então, esse é o meu dom. Claro que eu o utilizo de várias outras mediunidades, né? Porque são necessárias para a atividade que eu vim nesse tempo cronológico, tá? E assim é você. Cada um de nós está vivendo um tempo cronológico e foi organizado em nossa vida o que nós vamos viver, como nós vamos viver. Então, não tem razão de eu trabalhar a psicografia, por exemplo, da forma em que no passado, eu mediunicamente falando, eu acabei me utilizando. Depois eu fui entender que aquele médium que viu essa questão em mim, ele viu porque eu atuei muito em vidas passadas usando a psicografia mecânica. Tá? Então isso está registrado no meu perispírito. Só que nesta vida eu não lembro de ter usado. Por quê? Porque eu não vim para isto. Porque não era esta necessidade dos meus compromissos e dos meus comprometimentos. E qual a diferença entre compromisso e comprometimento? Já pararam para pensar? Eu vou até aproveitar
e elucidar uma coisa que poucos parece que não conseguiram entender muito bem. Nós tivemos, antes de Jesus, num tempo, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, aquela coisa toda, né? Você paga o que você fez, você, né? Matou com a espada, perecerá pela espada, aquela coisa toda. Bom, vamos lá. E depois de Jesus veio um ciclo que nós chamamos, né, de provas e expiações. Tá? E agora estamos entrando num novo ciclo que é a regeneração. Bom, tudo bem. Mas ainda estamos sob grande influência das duas anteriores, que ainda tem muita gente, tanto encarnado quanto desencarnado, que ainda acredita no pagamento e acredita no débito. Tá? Vejo isso até mesmo dentro dos centros espíritas e tudo mais, falando sobre débito. Eu já não consigo mais olhar nada como débito, e sim como desequilíbrios que precisam ser reequilibrados. Né? Mas vamos lá, não é só uma semântica, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando nós temos um compromisso, vamos associar isso ao ciclo que nós vivemos ainda, que está entre provas e expiações. Então, o compromisso são as provas. E o comprometimento são as expiações. Simples assim. Então, existem coisas que estão programadas na minha vida, aonde eu vou ter que passar por imposição da lei de causa e efeito, certo? Que são comprometimentos. Eu estou comprometido em razão de eu fazer, muitos chamam de karma, né? Que seria ação, reação. Ação e reação, tudo bem, relacionado ao passado. Então isso seria o quê? Um resgate, tá? Que nós podemos identificar de uma forma melhor como uma expiação. Você passa por uma dor, um possível sofrimento, se você transformar em sofrimento, tá? E, dependendo de como você passar, se torna uma prova. Então, a questão mediúnica está ligada a tudo isto. Então, não adianta nada nós falarmos sobre tipos de mediunidade se nós não entendemos a base. E isso que nós estamos falando agora aqui tem a ver com a base. E a base qual é? Quais são os seus compromissos e quais são os seus comprometimentos? Hã? E aí? Pense um pouco, raciocine. Né? É importante a gente pensar, raciocinar. Não apenas seguir o que alguém diga. Tá? Como disse uma vez, vendo um professor, que a mãe chegou e disse, meu filho estudou de manhã com o senhor. Ele diz, não, ele não estuda. Ele frequenta as aulas e assiste às aulas. Mas como? Sim, ele pode acompanhar a aula, mas só pode ser considerado um estudo se ele chegar em casa e ele mesmo pegar o material e estudar o material. Então não basta você assistir uma palestra, senão todos seriam agora expert em tudo, né? Pega o celular, né? Entra na internet, aí vê um monte de palestras e acha que sabe tudo. Se você não estudar, se você não entender, não transformar isso em algo melhor para você, algo que realmente foi estudado, tá? Então, busque entender isto, caso queira, claro. Porque, como eu gosto de dizer, não existe quem ensina, existe quem aprende, tá? Pode ser que muitas pessoas vejam e estudem e aprendam alguma coisa. E muitos podem só ver, achar bonito e até aplaudir, mas mais nada. Então, compromissos e comprometimentos. Esta é a base daquilo que você necessita mediunicamente falando, ter vindo e ser aqui aplicado. Então, a mediunidade você não desenvolve, tá? Você desenvolve a tua sensibilidade, certo? Para poder estar disponível ao processo natural daquilo que você veio comprometido ou
né? Ou com compromisso ou com comprometimento para a ação mediúnica que você venha a viver, tá? Então vamos lá, vamos dando continuidade. Vamos raciocinar juntos. Quando você quer alguma coisa, e isso depende da participação de outro espírito, encarnado ou desencarnado, dependendo do que seja, você vai interagir com ele, seja com palavras, seja com gestos ou atitudes. Esse é o princípio da influência. Transformar em ação através do outro. Olha só, como que é simples. O que é a mediunidade? Você, através do princípio da influência ou da interferência, dependendo do grau que se aplique, você está transformando em ação através do outro. Ou o outro pode ser você, onde alguém está usando você, né, para que você haja a partir do desejo e da vontade do outro. Então esse é um processo natural do que seja intermediar as ações espirituais, né? Quando influenciamos ou somos influenciados, em nosso caso médiuns, precisamos desenvolver nossa sensibilidade de sentir. Precisamos descobrir e entender que tipo de influência estamos vivendo. Elas podem ser de vários tipos, tá? Aqui, basicamente, a gente já vai estar entrando nas formas, né, das formas diversas em que atuamos mediunicamente, né? Mas a mediunidade ela não está ligada apenas e tão somente aos espíritos, como nós. Como eu disse, né, nós podemos intermediar as informações contidas nos objetos. Tem um tipo de médium, por exemplo, que toca num objeto aonde pessoas utilizaram e ele pode descrever o que ali ocorreu. Então as informações estão ali. Então aquele objeto está sendo usado também como transferência de informações. Então nós vamos estudar essas questões todas também, tá? As influências dos ambientes, certo? E assim por diante. Mas vamos lá. Vamos falar mais do espírito. De um ou mais encarnados, vamos lembrar que somos espíritos, independente de estarmos encarnados ou não. Uma pessoa, dependendo da intensidade de sua crença, seja na intenção de construir ou destruir, direciona não só o pensamento, mas também muita energia, que foi aquilo que eu falei no começo. A ação do pensar, tá? E a transmutação, o sentimento. Então, sem o sentimento, sem o combustível, a sua ação se torna inócua, quer dizer, ela não tem força para fazer os movimentos, para que as coisas aconteçam. Então não adianta só pensar, é necessário imprimir, certo? O desejo e o sentimento naquilo. É por isso que muitos não conseguem entender porque mesmo orando e até mesmo recebendo um passe de outro médium, continuam sofrendo um mal-estar ou incômodo. Claro que precisamos trabalhar a sintonia, mas volto a lembrar que nem sempre é o suficiente. E é por isso que precisamos identificar a causa deste mal-estar. Quando conseguirmos perceber que a energia vem de um ou mais encarnados, precisamos tomar algumas atitudes. Então vamos lá. Outro dia teve aqui a mãe de uma médium, né? Uma médium também, que ela veio trazer mais a filha, mas também veio acompanhando. E aí ela estava com muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Já tinha tomado tudo quanto é tipo de remédio e tudo mais. E você sabe, as pessoas vêm para um centro, ou vêm para um trabalho espiritual, achando que a gente vai chegar, tem algum espírito atrapalhando, né? E aí então eu, intuitivamente, me foi passado
que a questão dela era física. Tá? O que ela estava fazendo? Ela estava brigando com um outro encarnado. E esta briga já vem de alguns dias, já estava vindo de alguns dias. E mesmo estando distante, ela continuava ligada ao outro encarnado, querendo ter razão na discussão. Então a discussão mental continuou. E isso foi gerando o quê? Mal-estar. Durante dias, esse mal-estar. E com esse mal-estar foi gerando também o quê? Um campo de energia não propício a uma boa circulação das energias do corpo e também a própria circulação do sangue e assim por diante. Né? E aí eu conheço um pouquinho assim de Doin, né? Que intuitivamente eu acabei aprendendo. E aí peguei na mão dela nos pontos e vi que o problema dela, confirmando que era físico. Aí eu levantei, certo? Toquei em alguns pontos, principalmente na cabeça, que é onde começa um dos meridianos, enfim. E falei para ela, falei, olha, não vai adiantar nada, porque você está brigando com alguém. Você está em confusão com outra pessoa, não está? Aí ela acabou confessando que sim. Então, alguns pontos do corpo dela estavam tudo tenso. Com isto, estava faltando oxigenação e alimentação no cérebro, numa região do cérebro, porque estavam cheios de caroços em alguns pontos do corpo, por causa da tensão muscular que foi gerado por ela. Né? E gerado por essa discussão mental, um campo de energia que foi associado às duas pessoas, a ela e a outra pessoa no qual ela estava brigando. Então, estava existindo ali um processo de ordem energética e física entre dois encarnados. Mas isso pode acontecer também com o desencarnado. Eu vou explicar isso depois no decorrer do trabalho. Aqui eu estou falando nesse pedacinho sobre encarnados. Tá? Então a ação mediúnica ela não é somente ligada aos desencarnados. Ela também, além de você com você mesmo, que é um processo anímico, também tem entre os encarnados uma ação direta, né, que ocorre. E aí então foi relaxando e tudo mais, ela ficou pensando em outra coisa, mudou o pensamento e a dor de cabeça dela sumiu. Por quê? O organismo voltou a funcionar melhor, a oxigenação do cérebro, aquela coisa toda, voltou ao equilíbrio e ela, né, certo? Voltou a sorrir, brincar e tudo mais, e ao mesmo tempo aquela dor passou. Tá? Então o que acontece? Nós precisamos identificar o que está acontecendo. Se existe uma ação de você com você mesmo, de repente, então você precisa identificar qual é. Se existe uma ação de você para com outra pessoa, precisa identificar qual é. Se é uma ação de você com outros espíritos desencarnados e vice-versa, precisa se identificar. É igual quando você vai no médico. A primeira coisa que é feita é um exame clínico para ter uma avaliação do que está acontecendo. E depois é feito os exames, né, laboratoriais, certo? Para poder identificar a origem daquele desequilíbrio, né? E o mesmo se dá na questão espiritual, porque nós somos intermediários de nós mesmos e de outros. Nós somos intermediários, inclusive, do ambiente. Isso tudo é mediunidade. Então, nós precisamos começar a entender como isso tudo funciona. Não somente para trabalhar em um centro, ou trabalhar em algum lugar, ou na sua igreja, não. É para que você entenda como que você é médium 24 horas por dia. Nós somos médiums 24 horas por dia. Não tem essa. Você influencia e sofre as influências 24 horas por dia. Então é importante nós aprendermos e entendermos quem somos nós, o que fazemos, como tudo isso acontece. Tá? Qual a origem daquilo que está acontecendo?
Porque tal informação não sai da minha cabeça? É uma coisa que eu mesmo estou criando? É uma coisa que tem a ver com outras personalidades minhas? Uma questão anímica? É um canal que eu criei com outro ambiente, ou com outros seres encarnados ou desencarnados? Quer dizer, o que é realmente cada coisa? Como que funciona? Como que nós podemos identificar isso tudo? E é isso que nós vamos estudar. É isso que nós vamos buscar entender passo a passo, pouco a pouco. Tá? Eu não vejo muito esse tipo de trabalho que estamos iniciando, né? Em outros lugares, eu já participei de muitos estudos, sejam eles ligados ao passe, sejam eles ligados ao estudo da mediunidade, né? O livro dos médiuns, por exemplo, estudei várias vezes, né? Em lugares diferentes, em casas diferentes, com visões diferentes, certo? Mas nós precisamos entender essa parte. Nós precisamos entender a nós mesmos. Não é entender de mediunidade, é entender de nós. Você precisa entender você, quem você é, o que você é, o que você está fazendo. Por isso aquelas perguntas iniciais. Para onde eu vou? Então nós vamos primeiro trabalhar essas questões para poder, passo a passo, começar a compreender por que nós vivemos tal experiência. Nós precisamos nos conhecer. Não adianta, vou fazer uma autoanálise. Do quê? Qual metodologia? Qual o parâmetro que você vai utilizar? Qual? Então isso tudo precisa ser, né? Então vamos lá. A primeira providência é entrar em sintonia com os amigos espirituais responsáveis por você. Lembrando sempre que toda a ação deve ser em equipe. Mas vamos lá. Eu fui muitas vezes criticado em diversos lugares que trabalhei, e muita gente leva ao pé da letra certas coisas, que nem quando dizem assim: aonde 2 ou mais pessoas estiverem orando em meu nome, ali estarei, né? Só que isso necessariamente não tem que ser 2 encarnados, né? Então, uma das coisas que eu observo é que nós interpretamos, é um direito, é o tempo de cada um, na interpretação das coisas, mas não podemos impor isso aos outros, porque cada um vai conseguir ver de uma forma mais ampla ou menos ampla, tá? Então, por exemplo, eu gosto de explicar muito para os médiuns, para as pessoas que fazem parte do nosso estudo, do nosso trabalho, que é o seguinte: vamos imaginar que eu vejo uma situação e queira ajudar, tá? Ou tem alguém querendo me prejudicar, ou alguém prejudicando o outro, enfim, não importa. Uma ação qualquer que eu identifique aonde está o problema. Como é que eu vou agir? Vamos imaginar que eu tenha uma pessoa muito querida minha, não importa se é pai, se é mãe, se é filho, se é mulher, se é... enfim, não importa. Uma pessoa muito querida. E eu vejo que essa pessoa está precisando de ajuda. Eu devo botar minha mão para ajudar de forma direta? Será que eu tenho condições para isso? Então, quando eu falo em equipe, seria o seguinte: todo ser, independente de estar encarnado ou desencarnado, tem seus entes queridos próximos. No caso nosso, como encarnados, nós temos os nossos mentores. Quer dizer, o nosso mentor. Temos sempre um espírito responsável por cada um de nós. E existem os entes queridos que acompanham e assim por diante. Mas, se eu vou ajudar alguém, será que realmente eu posso atuar e interferir? Quem é que sabe mais sobre a vida daquela pessoa querida minha? Ah, mas eu quero ajudar. É meu filho, é minha mãe, é meu... Enfim. Peraí. Quem é que está responsável por aquela pessoa? Não é o mentor dela?
Então, o que você faz, mediunicamente falando, para atuar em grupo, em equipe? Você mentaliza, certo? Os teus amigos espirituais, seria seu próprio mentor, né? E ao mesmo tempo busca entrar em sintonia também com o responsável por aquela pessoa, por aquele ente, ou por aquela pessoa que você quer ajudar, ou por aquele espírito que você quer ajudar, não importa se está encarnado ou desencarnado, tá? Aí você não vai interferir diretamente, você coloca-se à disposição para atuar junto com a equipe espiritual em benefício daquele ser. E aí, então, você está dividindo a responsabilidade daquela ação com aqueles que, estando fora do corpo e ligado ao conhecimento do que aquela pessoa estava vivendo, aquela experiência, tá? Até que ponto você pode atuar? Então, você não vai atuar diretamente àquele ser. Você vai se colocar à disposição, certo, do mentor espiritual daquela pessoa ou daquele outro espírito, vai se colocar à disposição junto ao seu próprio mentor espiritual e à equipe espiritual, como, se precisar, eu estou aqui para doar minha energia e meu bem-querer. E aí, então, você está atuando naquela ação. Esse é o processo mais seguro. Não é você ter um outro médium para trabalhar com você naquela hora. Certo? Então, eu falo isso porque eu já vivi muitas experiências. Já falei com milhares e milhares de espíritos através do trabalho mediúnico. Entendeu? E de diversas formas, diversas questões. Então, vai chegando uma hora que a gente vai acumulando experiências e conhecimento. Não apenas o teórico, mas o prático. Então, a cautela, ela está não numa regra rígida, absoluta, mas no bom senso. E qual é o bom senso? Por que eu vou interferir diretamente para aquela ação se junto de cada um tem um responsável? Então, eu me coloco à disposição daquele responsável para ajudar naquilo que estiver no meu alcance, desde que meu próprio mentor me autorize. Tá? Porque ele sabe das minhas limitações, até onde eu posso ir. E de repente eu não tenho a competência para aquela ação. E outro é que vai ter condições de atuar. Ou talvez tenha uma competência, mas eu não está no meu caminho atuar naquela questão. Outra pessoa que precisa participar daquilo, outro espírito precisa participar daquilo. Então, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, mesmo com aparentemente você estando só. Essa é uma questão que é muito importante para nós que estamos aí atuando, né, nesse processo todo. Buscar auxílio da casa que frequenta ou quem possa atuar em conjunto com você, seja diretamente ou em sintonia de pensamento, que é aquilo que eu estou falando, já que todas as ligações são feitas por frequência e sintonia. Então vamos lá, meus amigos. Vocês sabem qual a diferença da frequência e da sintonia? Tá, eu vou falar sobre mediunidade, a gente tem que falar sobre questões que envolvem todo e qualquer processo mediúnico. O que são frequências? O que são sintonias? O universo ele funciona por frequências e sintonias. Tá? Então vamos lá. Um rádio. Né? Eu sei que muita gente nem sabe mais o que é rádio, né? Certo? Mas, por causa do celular. Mas vamos lá. Tem o AM, que são as ondas médias, tem as ondas curtas e tem o FM, que é a frequência modulada. Tá. Eu acho que isso vocês devem saber, né? Certo? Em qualquer rádio tem AM e FM. É isso? Tá. Ainda, e quem não souber, procure aí um rádio, vai ver que tem lá AM e FM. Tem um botãozinho que você aperta para um lado e para o outro. Tá? E aí você entra o quê? Na frequência. Isso se chama frequência, não sintonia. Sintonia é outra coisa. Então, se você entra na frequência,
daqueles que estão atuando no trabalho, certo? No querer bem, no bem-estar, você entrou numa frequência, tá? Então é de modo geral. Só que quando você entra numa frequência, você tem que pegar o quê? Após a frequência, as sintonias. O que são sintonias? Para você achar uma emissora de rádio ou televisão, você procura o que depois? As sintonias. Tem o canal 4, tem o canal 6, canal 7, canal 13, canal 11. São canais que são o quê? São sintonias. Tá? Então ali você vai direcionar, certo? Além da frequência, a sintonia. Você estando em outra frequência e outra sintonia, você não será prejudicado pela frequência ou sintonia inferior, tá? Já que você não está na mesma frequência e na mesma sintonia. Mas nós vamos estudar profundamente sobre isso, tá? E o que é perispírito, certo? Qual a diferença do espírito para o perispírito? Como que nós podemos identificar a ação do perispírito e a ação do espírito? Como que uma coisa funciona e como que a outra funciona, tá? Então nós vamos estudar também sobre isso, certo? Então hoje eu estou fazendo só uma ideia geral, certo? Como uma abertura, né, desses estudos, tá? Então vamos lá, vamos pegar mais um pouquinho aqui. Quando você direciona seu pensamento junto com seus amigos espirituais, você está doando sua energia para eles poderem manipular o que for, os que farão direcionados a você. Os espíritos precisam, além da própria força e do fluido cósmico universal, da energia do encarnado para agir na matéria. Tá? Então, é um trabalho em conjunto. Já falei sobre isso, inclusive hoje, né? Certo? Que tem coisas que o desencarnado pode fazer, que só ele faz, ou que ele não precisa de nós. Tem coisas que nós podemos fazer e não precisamos deles. E tem coisas que é necessário tanto o encarnado quanto o desencarnado em conjunto para fazer. Tá? Então nós vamos pouco a pouco estudando o que é uma coisa e o que é outra, tá? Bom, vamos lá. Algo fundamental é não pensar em ficar livre desta interferência. Assim como quem é afastado, precisamos aprender que o seu desejo não pode estar na mesma frequência de quem lhe mandou, pois, se assim o fizer, irá fixá-lo ainda mais em você. Que é aquilo que eu estava explicando no caso de dois encarnados, que essa senhora estava com aquela dor toda e passando mal. Por quê? Porque ela estava na frequência e na sintonia de outra pessoa. Vamos imaginar o seguinte, o telefone toca e você vê quem é que está ligando. Se você atender, você está entrando na mesma frequência e na mesma sintonia. Ou você desliga, ou você se mantém naquela frequência. Então é basicamente isso, só para ficar mais fácil, tá? Devemos usar o poder do desejo para ajudar quem está nos atacando, e assim começamos a neutralizar esses ataques. Bom, no caso, se for um ataque, como era o caso daquela história que eu contei, que passou a não ser um ataque, mas uma troca de agressões mentais, né? Você precisa modificar, né? Pensar em outras coisas. Primeiro se fortalecer e depois, né, desejar que o outro ser esteja encarnado ou não, certo? Também alcance essa condição, tá? Então, é a lei de causa e efeito, né? Tá? Não podemos deixar de registrar as influências dos ambientes frequentados por pessoas com desejos de manipulação, onde a maneira de se limpar pode ser a mesma. Então vamos lá, gente. Eu vou meio que parar por aqui, porque é muita informação, tá? Eu acho que deu assim para a gente ter uma noção. E depois eu entraria aqui de desencarnados agindo em conjunto com encarnados. Mas eu teria que depois explicar um pouco mais profundamente.
Então, nessas primeiras semanas, eu vou tentar ser mais assim, no geral, tá? E pouco a pouco a gente vai trabalhando isso tudo. Porque não adianta nada somente, que nem, por exemplo, uma vez me perguntaram, mas a gente vai estudar sobre o passe? Sim. Mas se eu falar sobre o passe, eu posso em 5 minutos te passar as técnicas do passe. Mas você não vai saber para que serve, como funciona. Então, o nosso objetivo aqui não é treinar ninguém para trabalhar num centro. Não é treinar um médium para que ele seja útil no trabalho mediúnico de uma casa, ou de uma igreja, ou de uma seita, ou de quem onde for. O objetivo principal aqui é entender o que seja médium. Como que isso tudo funciona? Porque nós somos médiuns 24 horas por dia. Não adianta. Tá? Somos médiuns 24 horas por dia. Então é isto que eu acredito que eu deva atuar dentro da orientação. Tanto que, em breve, esse aqui é o livro, vai ser basicamente esse aqui, que seria Orientações Mediúnicas para Encarnados e Desencarnados. Porque os desencarnados também são usados mediunicamente. E nós vamos estudar sobre isso. Eu vou relatar alguns fatos muito interessantes, onde espíritos desencarnados são usados por outros espíritos para atuarem sobre tanto encarnados quanto desencarnados. Então, não apenas vocês, as pessoas, aqui mesmo agora. Existem centenas, milhares de espíritos aqui ouvindo o que está sendo dito. Porque eles também precisam aprender. Tá? No fato de estarem desencarnados não significa que se sabem. Significa que eles estão sem o corpo físico, só isso. Tá? Mas somos todos aprendizes. Então, vamos continuar aprendendo desde que a gente queira aprender. Tá? Eu espero, busco e estou trabalhando para isso, acreditando que de alguma forma a gente possa ser útil no bem-estar, no aprendizado e no crescimento de cada um. Normalmente, a gente deseja para as pessoas amor, paz, não é não? Eu normalmente gosto de desejar diferente. Tá? Eu desejo a todos, nesse momento que a gente está encerrando esse estudo de hoje, que cada um de vocês possa encontrar seu próprio caminho da paz, seu próprio caminho do que você acredita ser amor, seu próprio caminho para conseguir brilhar a sua luz. Então, esse é o que eu desejo a todos, que possam encontrar o caminho da paz, o caminho da luz e o caminho do amor. Graças a Deus e boa noite a todos. Eu vou bater um tempinho, porque eu vou ter que eu mesmo vou estar desligando o aparelho, tá? Então, eu gosto de deixar tudo natural, eu não gosto de ficar fazendo cortes, tá? Então, agora, ao terminar, eu vou ficar ausente enquanto ainda estiver passando praticamente o nada aqui, né? Certo? Ou algum espírito que vai estar sempre cheio de espírito, né? Tá bom? Valeu, então, gente. Quarta-feira, nós vamos estar estudando nesta agora. É a primeira quarta-feira do mês, que nós vamos iniciar o estudo de o que são consciências coletivas, como que se formam as consciências coletivas, tá? Vocês têm noção? Você sabe a diferença que existe entre deuses e orixás? Ou como que se formam as consciências coletivas nesse processo? Então, isso tudo nós vamos iniciar os estudos nessa quarta-feira agora que vem, tá? Eu acho que é dia 1º, né? Isso. Tá bom? Até lá, gente. Valeu. Obrigadão.